Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar o que ninguém te conta sobre hipnoterapia e como ela pode transformar a sua vida. Você já ouviu falar o que é hipnoterapia? Então, se você ainda não ouviu, se você já ouviu, fica aqui nesse podcast de hoje. E para estar falando um pouquinho comigo sobre esse assunto, estou com a Joana Rebuzzi, ela que é nossa hipnoterapeuta oficial do Natcast. Joana, gratidão por você estar aqui no Natcast, por a gente falar, né, sobre esse assunto, trazer aí o que é, o que não é, quais são os mitos que as pessoas falam hoje sobre a hipnoterapia. E para a gente iniciar, gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa, falasse um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho também. Tá, bom, eu sou hipnoterapeuta, eu sou mentora e sou palestrante hoje também. E eu ajudo mulheres a transformarem traumas em cases de sucesso. O maior case de sucesso que eu conheço é o meu mesma, porque eu me tratei de uma depressão muito séria, onde eu fiquei 6 anos tomando remédio, após ter passado por um relacionamento abusivo e ter descoberto a minha dependência emocional. Sim. E eu percebi que nenhum outro tipo de terapia estava funcionando muito bem, né? Já estava com um nível de consciência mais elevado sobre o que eu precisava mudar, mas eu não conseguia fazer uma mudança tão profunda em mim. Então, eu continuava tomando remédio. A gente sabe que os remédios têm efeitos colaterais que são muito ruins na vida. Não conseguia me conectar a outras pessoas, não conseguia ter um outro relacionamento mais compatível comigo também. E eu pensava, poxa, eu sinto um vazio emocional tão grande. O que será que é esse vazio que eu sinto, né? A minha vida tá boa, eu sou gerente de um grande banco, eu era gerente de produtos na época. E eu falava, por que as coisas não estão boas dentro de mim? E eu sinto que eu preciso ficar nessa busca incessante, e eu saía, ia pra praia, viajava, fazia tudo e ainda assim não me sentia feliz. Sim. Até que vendo um vídeo no YouTube de uma neurocientista que eu confio muito, uma pessoa que eu já acompanhava há bastante tempo, ela falou da hipnose clínica, da hipnoterapia como uma forma de tratamento muito eficiente para doenças emocionais e também outros tipos de doenças autoimunes, doenças de fundo emocional no geral. E ali eu percebi, nossa, será que isso poderia funcionar para mim também? Então eu fui atrás, busquei fazer um processo com o hipnoterapeuta e esse hipnoterapeuta me ajudou em apenas 4 consultas a realmente me libertar de uma vez por todas da depressão. Isso já tem 5 anos, Nath, e nunca mais eu fiquei doente, nunca mais eu tive nenhuma recaída, porque eu aprendi que tudo estava dentro de mim. E quando eu acessei a verdadeira causa emocional daquela depressão, eu consegui fazer neste processo uma transformação muito grande e entender que eu sou a dona da minha própria vida, da minha própria mente, do meu próprio corpo. Sim. Então isso foi muito libertador para mim e eu consegui realmente fazer essa transformação. Saindo desse momento como hipnoterapeuta, eu falei, eu preciso fazer isso pelas outras pessoas também, para elas descobrirem que tem um poder muito grande dentro delas, né? Que assim como a gente fica doente por uma razão, uma autoproteção que a gente tem, essas doenças de fundo emocional, ela tem muito essa questão, a gente também consegue sair disso quando a gente olha profundamente para o nosso emocional. Sim. Ô Jo, e como que a hipnoterapia, ela pode ser uma influência boa, né, para as pessoas? O que ela pode trazer de bom para as pessoas? A hipnoterapia, às vezes a gente pensa, nossa, mas o que é a hipnose e tudo mais? E a hipnose é um estado natural da nossa mente, onde a gente entra em um estado de relaxamento do corpo e da mente e a gente aceita sugestões. Então, a hipnoterapia, ela é muito eficiente nesse sentido. Quando eu aceito uma sugestão que ela é terapêutica e ela altera uma emoção dentro de mim, eu consigo transformar memórias, emoções que
por algum motivo, algum conflito que eu vivenciei no passado, continuam presas dentro de mim. Então, através da hipnose, a gente consegue olhar para dentro, é um olhar muito profundo. A terapia ela é feita de forma com o olhinho fechado. Mas você não dorme. Você não dorme, não fica inconsciente, você fica consciente no processo inteiro e, pelo contrário, você traz ao consciente coisas que estavam muito profundas que você já não lembrava mais e que continuam ressoando. Então, por isso que é tão eficiente e ajuda, porque quando você encontra essa causa raiz emocional e transforma ela, ou seja, dá um novo significado a ela, Sim. você consegue transformar tudo mais na sua vida para uma coisa que é boa. E aquela crença de incapacidade, de não merecimento, de não pertencimento àquele momento, ela passa a não fazer mais sentido. Então, o sintoma que você tem, que no fundo é uma autoproteção, ele passa também a não fazer mais sentido. E por isso ele desaparece. Ô, Jo, e quais são, assim, as maiores doenças que a hipnoterapia pode tratar, curar? E se todas as doenças têm cura na hipnoterapia? Olha, a gente trata doenças de fundo emocional. A cura é algo muito relativo, vai de pessoa para pessoa. Sim. Então, eu não posso prometer uma cura para uma pessoa, mas eu posso dizer que se ela se entrega verdadeiramente ao processo, se ela quer aquela transformação, ela sim consegue obter grandes melhoras e excelentes resultados. Eu atendo dezenas de pessoas que realmente conseguem sair de crises, que não têm mais crise de pânico e que conseguem sair de depressão e doenças autoimunes, que são todas aquelas de fundo emocional. Então, por exemplo, eu já tratei gota, em apenas 2 consultas a pessoa não teve mais crise nenhuma. Eu já tratei síndrome do intestino irritável, onde apenas 1 consulta as crises desapareceram. E eu já tratei psoríase, uma pessoa que tinha o cotovelo totalmente tomado por uma alergia que é de fundo emocional. E isso daí também melhorou muito, assim, não tinha mais as alergias. Ficaram completamente apaziguadas, né? Porque tudo Sim. isso é uma manifestação de algo muito mais profundo. Então, essas doenças de fundo emocional a gente consegue tratar. A fibromialgia, por exemplo. A medicina tradicional não sabe qual é a origem da fibromialgia. Por que uma pessoa tem? Então, ela passa no reumatologista, ela fica tratando aquilo com remédios, mas o remédio ele só ajuda a você controlar os sintomas. Ele não ajuda você a ir na causa raiz e melhorar. E já tratei 3 pessoas que realmente a crise passou e elas não tiveram mais aquelas dores. Elas até se libertaram do remédio. E elas brincam hoje falando, né? Ai, nossa, a minha balinha que eu tomava todos os dias, eu não tomo mais. Então é muito gratificante ver que a gente consegue realmente ajudar as pessoas a se libertarem de doenças que têm fundo emocional e que tiveram uma causa raiz. Diabetes, por exemplo. Tem esse livro aqui, quem escreveu ele foi o meu mentor. Sim. Michael Arruda, que é o presidente da Omni, a maior escola de hipnoterapia do mundo. Ele que trouxe a Omni para o Brasil. E aí ele dá vários exemplos nesse livro aqui. Inclusive, teve um instrutor da Omni que tinha diabetes. Porque quando ele era criança, ele passou Sim, por um momento... verdade. Você já leu esse Li. livro, você sabe, né? E ali, envolvendo doces, chocolates, onde ele sentiu muita raiva e aquela raiva ficou associada a comer doce. Ele desenvolveu um transtorno alimentar que depois levou ele a ter diabetes. Quando ele descobriu tudo isso e ressignificou esse momento com o pai dele, ele conseguiu se libertar e ele se curou da diabetes, de fato. Sim. Não tem mais. Hoje ele é um homem saudável. Ô, Jo, e quais são as doenças que você pode falar, que nem você falou que cura as doenças de fundo emocional? Quais são as principais doenças de fundo emocional que a gente tem hoje, que muitas vezes a pessoa não sabe que é uma doença, né, de fundo aí emocional? Olha, assim, das que eu já tratei, porque são muitas, né, Sim. Nath? E aí é preciso primeiro fazer toda uma bateria de testes e investigar primeiro com médicos para entender se aquilo não é uma falta de vitamina, se não é falta de vitamina D. Mas tem as doenças emocionais, são as doenças autoimunes mesmo, né? E são várias, tem uma gama muito grande. Além de depressão, ansiedade, crise do pânico. Tem um leque de várias doenças que realmente não tem, assim, uma origem propriamente dita na medicina, mas que a psicologia consegue ajudar muito e a hipnoterapia consegue ajudar também de forma muito rápida e efetiva. Sim. Ô, Jo, e por que que a hipnoterapia, ela é mais rápida, né, tem um resultado aí mais rápido do que outras terapias tradicionais ou alguma outra que você vê, poxa,
às vezes eu passo anos e anos na terapia, não tenho um resultado tão rápido como se tem hoje em dia na hipnoterapia. Olha, o que eu percebo, e eu também já fiz terapias das mais diversas que você puder imaginar, na época da depressão, procurei por muitas coisas para realmente obter essa cura, né? E eu percebo que nessas terapias mais tradicionais, a gente conversa a nível consciente, como eu estou fazendo aqui com você, a nível racional. E muitas vezes essa conversa, eu estou racionalizando coisas para justificar uma atitude que eu tomei na minha vida. E aí, quando eu entro em contato com a hipnose, com a minha mente subconsciente, que são as minhas emoções, a minha mente lúdica, onde eu consigo entender onde tudo isso aconteceu de fato, eu consigo transformar, porque isso teve origem numa mente emocional. A minha mente fez aquela doença acontecer por um processo de autoproteção. Por exemplo, em algum momento você passou raiva na sua infância porque a sua mãe te tratou mal, ou porque a sua mãe não te deu algo que você queria, ou porque a sua mãe se comportava de uma maneira muito ausente quando você queria o carinho dela, quando você queria que ela estivesse mais próxima. Ou você teve uma perda muito importante na sua infância, o seu pai foi embora cedo, você ficou com raiva dele porque ele faleceu, mas aquilo foi uma interpretação que a sua mente infantil deu àquele fato. Isso gerou um conflito dentro de você, e essa emoção, que é a emoção primária, onde a gente sentiu emoções primárias do 0 a 7 anos, ali mais ou menos de idade, quando a gente não sabe raciocinar, a gente só sabe sentir. E aí, como a gente não sabe lidar com essas emoções, elas permaneceram ali, ficaram vários anos sendo acumuladas com aquele significado que não foi um significado bom para nós. Então, isso a gente acaba reprimindo, e essa repreensão dessa emoção é o que faz a gente ficar doente de fato. E aí, quando você encontra essa causa raiz, toda a autoproteção que eu tinha de sentir raiva por aquele momento, que depois eu vou sentindo raiva vários momentos da minha vida, eu vou reforçando aquilo. Mesma coisa com a tristeza, mesma coisa com o medo, eu reforço aquele sentimento. As pessoas que têm ansiedade, a base é o medo. Então, se em algum momento a minha mãe falou que, olha, cuidado, vai acontecer alguma coisa ruim com você. Você sente o medo da sua mãe também, você sente o medo dos seus tutores, do seu pai, das pessoas que estão próximas a você. E aí você carrega aquilo em vários momentos da sua vida, você traz para você também. Quando você encontra essa raiz, entendi, ele falou isso só porque ele queria me proteger. Você dá um novo significado, você faz as pazes com o seu passado. E aí sim você consegue essa cura. Ô, Jô, muitas pessoas, não sei se você vê isso, se você já ouviu isso, da questão de como saber qual emoção eu tô no momento. Eu vejo uma dificuldade das pessoas em saber, tipo, tô triste. O que você tem? Não sei. Se tá com raiva, não sei. Só tô sentindo uma coisa estranha. Você percebe isso também nas pessoas, que as pessoas não sabem identificar qual é a emoção que elas estão tendo no momento? Todos os dias. Quando você fala, eu tô com uma angústia, né, no peito. Uma angústia, ela não necessariamente é uma emoção, que as emoções primárias, elas são mais relacionadas a medo, tristeza, raiva, culpa, que são emoções que te protegem no meio ambiente. As emoções são estímulos e respostas a um estímulo que você teve no meio ambiente, né? Então, por exemplo, você se sentiu injustiçada porque alguém falou algo com você. Você não se sentiu injustiçada do nada, assim. O seu corpo reage àquele fato que aconteceu, e você sente aquela raiva porque foi um reflexo imediato de algo que aconteceu ali naquela cena. Mas depois vem o sentimento. O que é um sentimento? É a interpretação que eu dei. E ela falou assim comigo porque eu sou ruim, porque eu não sirvo para nada mesmo. Aí vem aquela raiva até de si própria. Então, por que a gente não entende o que são as emoções? Porque a gente não foi educado para isso. A gente não teve um momento de inteligência emocional onde nossos pais também não sabiam o que era isso, ou nossos tutores não sabiam. Então, eles também não sabiam explicar nem as próprias emoções deles. Então, eles chegavam em casa, muitas vezes cansados, e a gente queria brincar, e eles, eu não consigo agora, e aí briga com a gente acaba ficando triste, mas essas emoções, elas são naturais do ser humano. A gente vai sentir, vai continuar sentindo elas durante a vida inteira. O que a gente precisa fazer é prestar atenção qual é o pensamento que vem quando essa emoção surge dentro de mim.
Então, quando se vem a emoção, pensar qual é o pensamento, é isso? Exatamente. Mas a emoção dá para você sentir se você prestar atenção e começar a se conhecer. Por isso o autoconhecimento ele é tão importante, para você saber, nesse momento aqui, eu sempre sinto tristeza, por exemplo, quando alguém fala mais alto comigo. Aí, qual é o meu comportamento padrão? Eu fico quieta, eu fico na minha, eu fico calada, então eu não me posiciono. Então eu não falo exatamente o que eu tô pensando. E aí, por ficar quieta, eu tô reprimindo aquela emoção de tristeza. Eu nem manifesto ela. E aí, alguém já ouviu falar, não chora, fica quieta, você não tem voz aqui nesse lugar, fica aí quietinha no seu canto. Então, você nem chorar é permitido chorar. Então, você não chora. E você tem que ficar sendo forte, e aí você adquire um senso de controlar tudo à sua volta, só que ninguém controla nada. E aí isso depois te leva a ter um burnout, te leva a ter uma ansiedade, porque você queria chorar e aquela emoção ficou represada dentro de você. E você acredita, assim, que até hoje as pessoas repreendem essas emoções? Sim, muito comum, Nath. A gente aprendeu a fazer isso durante a vida inteira. Então, eu não posso sentir emoções. Quando eu me sinto um pouquinho triste, eu já... Não, peraí, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu fazer um café para mim, eu vou sair um pouco para espairecer a cabeça, eu vou tomar um banho. Mas muitas pessoas não se permitem chorar, não se permitem sentir raiva. Calma, raiva é um sentimento muito ruim, então eu não posso senti-la. Quando, na verdade, qual é o movimento que a gente deveria fazer que poderia trazer mais acolhimento? É a gente entender aquela emoção que a gente está sentindo, a gente pensar, tá tudo bem, eu me senti assim nessa situação, vou deixar essa emoção sair, então tô com raiva mesmo. Admito que tô com raiva, e aí sim eu consigo depois elaborar tudo isso dentro de mim. Claro que é um exercício. No início eu não sabia fazer isso, e eu acredito que a maioria das pessoas não sabe. As que vêm no meu consultório, eu acabo ensinando, porque eu até ensino depois a pessoa a fazer auto-hipnose, né? Toda hipnose é uma auto-hipnose, na verdade. Eu não consigo hipnotizar a pessoa se ela não se permitir passar por esse processo. Mas a partir do momento que ela começa a entrar mais em contato com essas emoções e se permitir sentir, se permitir chorar, se permitir sentir raiva, ela consegue entender um pouco mais aonde ela sente no corpo dela. Porque o nosso corpo, ele fala com a gente. Né? Aonde é? É no peito? É na garganta? É na cabeça? Aonde aquela emoção está mais forte dentro de mim? Para que eu possa liberar e assim eu consigo fazer um equilíbrio fisiológico mesmo do meu corpo, para depois eu entender e falar, tá tudo bem agora, eu entendo essa situação e assim eu libero essa emoção. E aí o liberar essa emoção é o que transforma, eu não ficar com ela presa dentro de mim. Você tem que permitir com que ela flua pelo seu corpo. Então, ela vai passar e você vai falar, tá tudo bem. É um movimento de perdão mesmo. Perdão e auto-perdão. Aquela pessoa falou assim comigo, mas eu entendo que isso é um movimento da vida dela. Não é comigo. Então, eu deixo ela ser do jeito que ela é. Eu aceito ela do jeito que ela é. E eu perdoo o que ela fez comigo aqui. Porque eu sei que foi um movimento que ela tem, mas não é comigo propriamente. Ela não quis me magoar. Porque ninguém quer magoar ninguém. Na verdade, a gente está ali num movimento de se defender. E muitas vezes essa defesa, ela vem com tanta força que ela vem em forma de agressão, que ela vem em forma de humilhação, que ela vem em forma de até agressões físicas mesmo que a gente vê. É que a pessoa foi programada para agir daquela forma. Ela aprendeu a agir daquela forma na infância dela. Foi tão dura a infância dela que ela não sabe agir de outra forma. E ela não sabe nem que aquilo é errado. Então, ela é o jeito que ela tem de se defender naquele ambiente. Ela acaba extravasando dessa forma. Então, cabe a nós olharmos para dentro de nós, termos esse autoconhecimento e entender em qual momento eu sinto raiva de alguém. Porque eu não sinto raiva em todos os momentos. O momento que você sente raiva não é o mesmo momento. Podem fazer a mesma coisa comigo. Mas você vai sentir de um jeito e a outra pessoa vai sentir de outro. Eu vou me sentir humilhada por uma situação que não necessariamente você vai se sentir. Então, cabe a mim olhar para dentro e falar, por que eu tô me sentindo humilhada aqui nessa situação? Qual é a emoção que eu sinto nesse momento? É tristeza?
É medo? Qual é a emoção que vem mais forte dentro de mim? Sim. Ai, é tristeza. Nossa, então tá bom, eu me permito ficar triste um pouco, mas não me permito reprimir essa tristeza. Eu permito que a tristeza passe pelo meu corpo e eu faço todo o movimento de compaixão para liberar essa tristeza, para liberar essa raiva, para liberar uma emoção que eu não quero que fique presa dentro de mim. Só que como a gente não aprende isso, a gente reprime, né? Represa essa emoção. E é isso que causa doenças, é isso que causa, no longo prazo, coisas bem complicadas da gente lidar depois. Porque isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? A gente era muito pequenininho e a gente aprendeu a se defender dessa forma. E a gente vem trazendo tudo isso conosco na fase adolescente também, quando a gente começa a ficar um pouco mais rebelde. Daí, na vida adulta, isso tudo eclode em algum momento. Então, a gente fala assim, nossa, eu tive depressão com 34 anos, que foi o meu caso, né? Quando realmente a depressão apareceu e eu precisei de ajuda médica, tomar remédios e tudo mais. Que foi um momento que me equilibrou, mas eu não queria passar por isso o resto da minha vida, como o meu psiquiatra falou que eu ia ter que tomar remédio o resto da minha vida, e eu não queria. Né? Me deu uma sentença ali que eu falei, não é possível. Então, mas eu precisei, e eu acho que o remédio, ele tem que ser temporário na nossa vida, né? Ele equilibra, dá uma qualidade de vida, mas a gente precisa encontrar outros caminhos e outras alternativas para conseguir lidar com tudo aquilo, porque o que é de origem emocional eu tenho que tratar na origem que foi a minha mente subconsciente, na origem emocional. Ô, Jo, você falando dessa questão, né, das emoções, a gente sabe que quando a gente tá triste, a gente quer muito chorar, né? Então, eu acho que todo mundo é assim. Se eu tô triste, eu quero ali soltar essa emoção chorando. O que você pode falar de dicas para quem sente muito medo ou muita raiva ou culpa? Porque quando você tá com raiva, você quer descontar, quer socar, fazer alguma coisa. Então, o que você pode falar sobre essas emoções? Como a pessoa pode estar se liberando aí? Eu não tenho condição hoje de, às vezes, ir num hipnoterapeuta. Mas o que eu já posso estar fazendo para estar melhorando essa minha questões das minhas emoções? Eu vou dar uma dica que é um pouco até um spoiler do que eu faço no meu processo de transformação e que funciona muito bem. Você pode olhar para aquilo que você está sentindo e primeiro se deixar sentir. Então vamos supor que eu tô com uma tristeza porque meu namorado terminou comigo. Sim. Eu choro. E você vai ver que às vezes as emoções elas estão associadas, não necessariamente a uma tristeza sozinha. Pode ser uma tristeza associada a uma raiva, associada a uma culpa. Se permite chorar, deixa fluir toda aquela emoção. Se tiver com raiva, não desconte em ninguém, mas se permite liberar o corpo dessa raiva. Sabe quando você vai para academia e você pega para fazer uma esteira? A emoção é uma emoção de ação, a emoção de raiva. É uma emoção que te impulsiona para frente, que te faz agir. Então, o que eu fiz já várias vezes, eu faço até hoje, que eu estimulo as pessoas a fazerem, é fazer isso, esse movimento numa almofada para que aquela almofada libere. Libere. Soca a almofada. Grita na almofada, não vai fazer isso com ninguém, mas faz você com você mesmo. E o que é muito interessante também é que a nossa imaginação ela é muito poderosa. Então, eu dou uma cor para essa emoção, para ficar mais claro ainda o que eu tô sentindo. Então, tipo assim, eu começo a pensar, eu tô triste. Então, qual é a cor que tem essa tristeza dentro de mim? É um azul escuro? É um roxo? É um amarelo? Qual é a cor que tem? E eu percebo aonde ela tá no meu corpo. Ela tá no meu peito? Ela tá na minha cabeça? Ela tá aonde no meu corpo? E aí eu extravaso ela, eu libero ela, eu não quero que ela fique no meu corpo mais. Quem me causou essa emoção, o que eu faço? Eu fecho os meus olhos, e aí como eu já estou em emoção ali, eu já entrei na emoção, eu já estou em hipnose nesse momento. Quando eu estou muito emocionada, também é uma forma da gente entrar em hipnose. Porque a sua mente racional, ela fica inundada daquela emoção, e aí seu córtex pré-frontal, ele é tomado por aquela emoção, então você não está nem raciocinando direito. Quando você não está raciocinando direito, você já está em hipnose ali. Então, você fecha os olhos, imagina a pessoa na sua frente. E aí você vai falar
tudo que você quer falar para aquela pessoa. Mas você vai se libertar daquilo que você sempre quis falar para ela e você nunca teve coragem de falar pessoalmente. Porque o que tem que fazer sentido é para você. É dentro de você aquilo tem que fazer sentido. Para você se libertar. Que o que a outra pessoa fez é programação mental da vida dela. Então imagina ela, fala. Ok, falou tudo que queria, falei. Dá uns minutinhos. Espera ela te falar alguma coisa de volta ou não. Se você não quiser, também nem precisa. E imagina que aquela pessoa que está na sua frente é uma criança ferida. Eu coloco essa imaginação na minha própria mente. Imagina a pessoa e imagina ela ficando pequenininha, até ela se reduzir a uma criança. Porque no fundo ela é uma criança ferida. Ela é uma criança que nunca foi curada, que nunca foi olhada, que nunca foi tratada. Que se sente abandonada, que se sente rejeitada. Sim. E eu acolho essa criança. Eu falo, tá bom, tá tudo bem, eu te entendo. E eu já libero aquela compaixão para aquela criança. Eu já sinto aquela emoção que eu dei a cor roxa, amarelo, o que for, sair de mim e transformar numa emoção boa, que é a compaixão, que é o perdão. Muitas vezes a gente entende que o perdão é pro outro, quer liberar o outro do que ele fez, quer tirar a responsabilidade dele pelo que ele fez. E não é. O perdão é eu me libertar de algo que fizeram comigo. É eu não guardar aquela mágoa para mim. É eu conseguir fazer esse movimento. E isso é muito libertador. Isso faz realmente a nossa mente ter clareza de muita coisa, a gente tem automaticamente mais discernimento na vida. Você pode falar um pouquinho de como está sendo para você, porque quando a gente se libera daquilo que está dentro da gente, aquele lixo emocional, leve, né? A gente fica leve e com possibilidade de pensar em outras coisas melhores para nossa vida. Performance da vida também tem a ver com isso, porque eu tirei aquela mágoa que estava até empanando meus pensamentos, que estava me impedindo de pensar de uma forma mais racional. Quando eu deixei o meu passado para trás e eu fiz isso, você conseguiu pensar mais no futuro, o que você vai fazer agora para conseguir ter mais performance na sua vida no geral, você melhora os seus relacionamentos, porque você entende que aquilo dali é do outro. E o perdão não é aceitar conviver novamente, não. É simplesmente você não aceitar mais que aquela mágoa te machuque. Então você se liberta disso e você começa a perceber que a sua vida vai ficando mais leve, sutilmente, automaticamente mais leve, porque você não carrega mais aquela mágoa. E muita coisa, né, que isso é de processo para processo, né, Jo? Eu acho, é muito a entrega também, não só do terapeuta, né, como nossa parte também, né? Hoje eu faço meu processo com a Jo, a gente tá junto aí um mês, né, Jo? Sim. Fazendo um mês. Dia 20... Hoje é? Hoje... Fazendo um mês. Um mês hoje, olha, comemoração. Então, é um processo, só que o que vai muito da sua dedicação, o quanto você quer melhorar, né? Porque às vezes a pessoa ela vai na terapia, ela acha que o terapeuta vai salvar. Exatamente. Vai curar ela e ela não quer fazer o esforço. Então, é muito da pessoa, né, Jo? Sim. O quanto você está disposta a deixar esse passado para trás. O quanto você está disposta a se libertar do mal que te fizeram. Que é isso que vai fazer toda a diferença. Se você não está disposta, eu não consigo fazer por você. Sim. E aí a gente entra de novo na questão da hipnoterapia, da hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. É como ver um filme. Você já viu um filme que você assistiu as cenas e elas mudaram uma emoção dentro de você? Você se sentiu triste, alegre, feliz. Todos os filmes, né? Nossa, todos. A maioria mexe, sente emoções. Né, com as nossas emoções. Só que por que a gente sente emoções se tudo ali são atores, cenários, se a gente sabe disso conscientemente? Então é a mesma analogia com a nossa vida, né? A gente escolheu passar pela emoção de ver um filme e quando eu escolho isso, eu deixo que aquela emoção mexa algo dentro de mim. E quando ela mexe algo dentro de mim, a hipnose já aconteceu. Então é como ver um filme. Você tá consciente, mas você deixou aquilo acontecer. Então, quando a gente fala assim, na hipnose, o que vai transformar a sua vida é seguir as instruções... É isso, é você deixar as emoções fluírem, é você fazer o que o hipnoterapeuta está te dando de instruções, porque são instruções terapêuticas.
É diferente daquela hipnose de palco, onde a gente vê as pessoas fazendo truques ali Até, já que você tá entrando nisso, né, nesse assunto, Jo, quais são, assim, os maiores mitos que Uhum. você já viu e já ouviu sobre a hipnoterapia? Então, a gente ouve muito, assim, e eu não julgo, porque eu também tinha essas crenças, eu também tinha esses mitos dentro de mim, eu achava que era tudo charlatanismo, né? E aí, as maiores que eu vejo é assim, você tá em hipnose, você vai dormir, você nunca mais vai voltar desse estado, você vai ficar lá pra sempre, você não vai mais acordar e você vai perder o poder da sua mente, você vai ficar lá, você vai contar seus segredos pro hipnoterapeuta. E na verdade não, como você tá consciente durante o processo inteiro, e na verdade muito mais focado, você não faz nada que você não queira naquele processo. Sim. É por isso que, de novo, entra aquela questão, né? Se você não quiser, você não vai se transformar, entende? Sim. Ô Jo, você teve, assim, algum caso que foi, assim, transformador, que as pessoas falam assim, eu tenho que ver pra crer? Porque queremos ou não, né, o brasileiro é assim, ele paga, tipo, eu só acredito vendo, É verdade. né? Então, você teve, principalmente hipnoterapia, né, que às vezes o pessoal fala por conta dos mitos. Será que é Sim. real? Será que não é? Eu mesmo, antes de começar, né, o nosso processo, até falei pra você, já tentei, tinha tentado algum tempo atrás, mas pra mim não tinha funcionado e tinha os meus receios, né? Então, assim, mas eu fui atrás, né, de procurar outro conhecimento, é muito importante também, né? Uma coisa que eu e a Jo, e com as outras pessoas que vêm no podcast, a gente fala do profissional, né? Tá, você realmente conhece o profissional que você tá? Ele realmente é capacitado para te ajudar nesse processo? Porque, querendo ou não, estamos no Brasil, é um mundo onde as pessoas enganam as pessoas, né? Então é muito importante isso. Então você teve assim algum caso assim que foi transformador até para você, né, que você pode estar falando pra gente? Olha, Nath, é difícil até falar de um, porque Uhum. todos são muito incríveis. A pessoa chega para você, às vezes, com aquela doença há muitos e muitos anos no corpo dela. Então, já chegou para mim uma moça com uma fibromialgia que ela tomava remédio todos os dias e a vida dela era muito difícil. É muito comum pessoas que têm fibromialgia terem associado depressão, terem ansiedade, porque é uma dor profunda dentro, assim, do mesmo, né? Que passa por todos os nervos, é uma dor que passa pelo seu corpo, ela vai andando. E aí, quando você consegue realmente ajudar uma pessoa a se libertar em 3 etapas, em 3 encontros que faz com você, você fica assim, meu Deus, isso é muito incrível. Mas eu sei que eu sou só a guia. Quem fez aquela transformação foi ela. Ela que se entregou ao processo. Ela que realmente quis se libertar de todo o mal, de tudo que tinha reprimido dentro dela. E ela conseguiu essa transformação. Mas vários, assim, que eu não esperava. Na primeira consulta, no primeiro encontro, já se libertou de crise de pânico. Síndrome do intestino irritável, pra mim, não, calma, tem um protocolo, a gente vai seguir 6 meses juntas, tem alguns encontros pra acontecer no protocolo completo, né? E aí eu já tava me planejando pra aquilo acontecer em um tempo. Na primeira consulta, sabe? Ela se libertou. Joana, eu tô ótima, eu tô maravilhosa, eu não tenho mais crises. Olha só. Nada disso. E teve uma moça também que me marcou muito o caso dela, assim, né? Que ela. Todos esses tem vários que já estão um depoimento lá no meu Instagram. Mas o caso dessa moça tá lá também. Ela não saía mais do sofá, Nath. Ela não saía mais do sofá. Já tinha 30 anos que ela tinha depressão associada com ansiedade, associada com pressão alta. Coisas que aconteceram na vida dela muito graves realmente na infância dela, né? A gente sabe que tem infâncias que são mais fáceis, mas tem outras que são muito difíceis, né? E às vezes tem até, né, algumas coisas da infância que a gente nem lembra, Que a gente nem lembra. nem sabe como foi, né? Eu falo por experiências. É isso. Muitas coisas a gente E não quando lembra. traz à tona, às vezes algumas pessoas têm medo de trazer, mas quando traz é tão transformador, é tão libertador, porque finalmente você entendeu o que estava te atrapalhando a vida inteira.
E aí você tem a oportunidade de ressignificar aquilo, de elaborar e de realmente se libertar. Porque às vezes você tem medo, né? Ah, não quero trazer à tona tantas coisas do passado. Mas elas já estão dentro de você. Elas já estão reprimidas mesmo que você não lembra, elas já estão te atrapalhando de alguma forma, porque já existe um mecanismo de autoproteção que faz com que você tenha alguns comportamentos padrões que te impedem até de crescer na vida. Então, o caso dessa moça, teve coisas na infância que vieram na hipnose, né? Ela não lembrava mais, mas a gente veio e conseguiu transformar. E ela realmente está curada, totalmente curada. Não teve mais ansiedade, não tem mais depressão. A pressão alta também tinha uma causa específica. E a gente tratou, ela abriu uma loja de doces hoje. Ela é doceira, maravilhosa, e ela consegue trabalhar todos os dias. Mas antes ela não conseguia nem sair do sofá. Então ela ficava muito dependente do marido. O marido não conseguia trabalhar direito porque ela ficava sempre com muito medo. Ela tinha muito pânico de sair de casa. Hoje ela sai sozinha, vai para o supermercado, compra as coisas e faz. E foi um processo de 6 encontros o dela, né? Foi um dos mais longos que eu tive que fazer, assim, acompanhamento, um pouco mais próximo ali. Mas que quando a gente vê o resultado final, realmente é incrível. Ô, Jô, e qual que é para você hoje a sua maior motivação em ser e continuar sendo hipnoterapeuta? Ai, Nath, para mim é uma missão de vida muito grande. É uma satisfação muito grande poder contribuir com a vida das pessoas. Mas não só isso, eu sinto que eu tenho uma missão a cumprir aqui. Uma missão com Deus. É um instrumento mesmo de Deus para ajudar outras pessoas a encontrarem toda a luz que elas têm dentro delas. Porque nós, seres humanos, nós somos filhos de Deus. E nós temos essa luz muito forte dentro da gente. E é uma pena muito grande quando a pessoa não consegue ver isso, não consegue ter todo o seu potencial para estar aqui na Terra e para fazer o que é necessário, porque todos nós temos coisas boas para transbordar. Mas quando a gente está esvaziado de si mesmo, quando a gente não consegue se preencher, nada externo vai conseguir preencher esse vazio. Só nós conseguimos preencher esse vazio dentro da gente. E para isso é necessário a gente ressignificar o nosso passado, a gente entender que a gente tem muito valor, a gente entender toda a grandeza que a gente tem como ser humano aqui na Terra. Então, para mim é uma satisfação muito grande. É uma missão de vida realmente fazer o que eu faço. Então, eu faço com todo o amor, com todo o carinho, com assim muita alegria, muita felicidade no coração. Quando eu tô ali na cadeira e eu vejo a pessoa se transformar na minha frente, não tem preço, eu me transformo junto. Eu falo, meu Deus, que maravilhoso que isso está acontecendo. E é tão incrível ver que todo ser humano, Nath, a gente não machuca os outros porque a gente quer. Não é assim. A gente não está fazendo algo porque a gente tem intenção de magoar alguém. Sim. É uma autoproteção, é um medo, é uma vergonha, é uma emoção que está ali, mas que a gente pode ressignificar. E para mim é maravilhoso poder ver que a pessoa sai da minha cadeira completamente transformada. Como um dia eu também saí da cadeira de um hipnoterapeuta, sentindo tudo aquilo, sentindo que eu estava renovada, transformada de verdade. Fazer isso pelas pessoas, para mim, não tem preço. Ô, Jô, e o que você pode, né, falar, dar um conselho, uma dica para quem está nos assistindo que se sente perdido ou perdida, ou que se sente, sabe, num ciclo que você não sai de onde você tá, ou que você não sai do buraco, né? Faz, mas sempre tá na mesma situação. E até mesmo para quem já desistiu, né, de viver a vida ou pensar, ai, minha vida não tem mais jeito. O que você pode falar? Olha, eu vou falar que só depende de você. Na verdade, tudo tem jeito. Quando você se define como algo, eu sou inútil, eu sou imprestável, eu sou incapaz, tudo que você coloca depois da palavra eu sou é muito poderoso. Então você está decretando, você está dando uma sentença para sua vida. Então não fale de você coisas como eu sou incapaz, eu sou inútil, eu sou insuficiente. Começa a mudar isso dentro de você e perceba que depende de você. Às vezes a gente está numa situação tão complicada, a gente realmente não vê saída. Mas tem uma saída para todos os problemas. Quando você pensar em colocar eu sou alguma coisa, olha para o espelho e perceba como você é,
centelha divina, como você tem uma luz dentro de você. E você pode, sim, atingir todos os resultados que você quiser na sua vida. Você pode, sim, conseguir melhorar, conseguir se tratar e possivelmente conseguir até uma cura, como é o caso de tantas pessoas que conseguem. Ninguém é melhor do que ninguém e você é único na sua vida. Você é especial porque você só tem um de você no mundo. Então, faça por você. Não espere que os outros façam por você. Eu esperei durante muitos anos alguém ir lá e me tirar do fundo do poço. Mas quando eu tomei as rédeas da situação na minha mão, da minha vida, e me responsabilizei pela minha memória, pela minha melhora, foi quando eu consegui, de fato, ressignificar tudo isso da minha vida. E foi quando eu consegui, de fato, entender que só dependia de mim. E é o que eu faço muito no consultório. Eu faço a pessoa entender que, se ela quiser, ela pode obter tudo que ela precisa para melhorar. É isso que eu diria. Ai, legal, Ju. Antes de encerrarmos o nosso podcast de hoje, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados. Quero agradecer também a Thaís Balbino, a Thaís, que é da agência Amarte, que é uma agência de viagem, experiências, né, Ju? Hoje eu também estava. Exato. A gente teve um momento de uma experiência do despertar do feminino. Então, para você, mulher, que quer ter um despertar do feminino, quer ter essa conexão, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a Thaís para saber mais. Também quero agradecer a Kellen Souza Boutique, que faz os nossos chinelos de luxo. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Oi maravilhosas, tudo bem? Aqui é a Thaís Balbino, idealizadora da Amarte Viagens. Uma agência de viagens especializada em criar viagens com propósito para nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa essência feminina, com a natureza e viver momentos de bem-estar e relaxamento, além de muito autoconhecimento. Vivemos sempre correndo, sempre cansadas e fazendo tudo pelos outros e não fazendo nada por nós. Então chegou o momento de você se priorizar, de você se escolher e de você se amar. A Amarte nasceu para isso, para ser esse refúgio e esse convite para você entender que a vida sim pode ser mais leve e cheia de significado. Se você sente que é hora de dar esse passo, vem com a gente. Na Amarte é viver experiências que transformam a sua vida. Jo, e para a gente encerrar, né, gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa, também em suas redes sociais, como o pessoal te encontra. Hipnoterapia, tá? Eu quero fazer, eu moro do outro lado de São Paulo, consigo fazer? Tem que ser presencial, tem que ser online? Como que é o seu processo? Bom, eu já sei, lá, né? Mas vou deixar ela falar para o pessoal de casa. É possível fazer online com excelentes resultados. Na verdade, os resultados eles são os mesmos. O que a gente precisa ter é uma internet boa e a pessoa ouvir a minha voz e querer se entregar ao processo. Ter um espaço que seja um espaço privado para ela poder se libertar e falar tudo que ela precisar falar. Se
ela tiver essa liberdade dentro do espaço que ela tiver, na casa dela, ela consegue sim ter excelentes resultados. Então, é só entrar em contato comigo e a gente marca um papo para eu contar um pouquinho como que funciona o meu trabalho. Vou ter o maior prazer em fazer isso. Minha rede social é @JoanaRebuzzi, REBUZZI. É o meu sobrenome, é só entrar em contato comigo. E sobre a agência de viagens, a Amarte, é maravilhosa, Thaís. Um beijo para você. A Thaís também traz essas vivências para a gente fazer ali, terapêuticas, então são vivências em que realmente a gente sai sentindo muito melhor, porque tem um benefício entre corpo e alma, né? Nós somos um ser único, nós somos corpo, alma e nós somos a nossa mente também. Então ali é um momento realmente pra gente relaxar e deixar liberar todas essas emoções que estão presas há tanto tempo. Então tem vivências terapêuticas, tem massagem relaxante, maravilhosa. Tem até ensaio fotográfico, sabe? Pra gente se liberar lá com a Brenda. Brenda Diva Boss também é incrível. Quem quiser seguir ela é Brenda Diva Boss. E assim, recomendo para as pessoas que quiserem fazer, então, essa vivência. As mulheres, né? As mulheres, exato. É para mulheres. E vai ter também encontros em lugares que são hotéis no meio da natureza mesmo, para que você possa se libertar de tudo no meio da natureza. Sim. Então, alguns momentos vai ter também, é só entrar lá no @Amarte e verificar quais são as próximas viagens que serão feitas. Agora, a mensagem final que eu quero deixar é essa, assim, não se conforme com a sua vida do jeito que ela tá, porque ela pode ser muito melhor do que ela tá hoje. Procure realmente um profissional para te ajudar nesse sentido. Se você não encontrou alguém que você não se conectou, procure fazer esse processo mais emocional, entrar em contato mesmo com o subconsciente. Primeira dica que eu dou, leia esse livro. Esse livro, por si só, ele já é muito transformador, porque aqui já tem exercícios, já tem coisas que você aprende sobre a sua mente que são surpreendentes. Você leu esse livro, não leu, Nath? Li em 2 dias, gente. Você começa a ler, você não consegue parar de ler, você quer ver o resultado final, né? Mas assim, muito maravilhoso. Super indico o livro para quem quer ter essa experiência, se ainda não teve, em questão da hipnoterapia, né? Em constatar a Joana, a história de vida dela. Já tenho resultados, igual a gente falando aqui, né? Em 1 mês eu já tenho bastante resultados. Que legal, fala um pouquinho desses resultados, Nath. Ixi, vários, né? O que você sentiu que melhorou? Questão de leveza, né? Eu me senti, às vezes, sabe quando... Todo mundo, eu vejo muito essa questão, nossa, parece que eu me sinto pesado, um peso nas costas, um peso no pescoço, senti uma leveza muito grande, né, questão das minhas crises também diminuíram muito, questão de choro, questão, né, minha em relação à depressão já melhorou, inclusive eu estava tomando remédio, né, e desde a minha primeira sessão eu não estou tomando mais o remédio para dormir, para ansiedade. Então, é o que eu falo, tem resultado, mas também precisa muito da sua dedicação. Tem hora que você vai querer desistir, tem hora que você vai falar, isso não é para mim, não quero fazer os exercícios, porque não é só lá, a gente tem o exercício todos os dias, e hoje eu já sei muito das minhas emoções, então... Para mim tem sido maravilhoso. Ai, que bom saber disso. Nem sempre vai ser confortável a gente entrar em contato com essas dores, porque são dores realmente que aconteceram e às vezes a gente não quer entrar em contato. Mas se a gente decidir entrar em contato e se libertar disso, você pode obter a cura de uma forma muito rápida. Se não a cura, uma melhora muito interessante, excelentes resultados, como você está tendo em 1 mês, né, Nath? A gente fez 3 encontros presenciais apenas e cada protocolo muda de pessoa para pessoa. Então, o meu protocolo ele é muito personalizado, né? Então, precisa realmente conversar para entender qual é o momento de cada um. Mas teve coisas importantes que a gente elaborou, que a gente ressignificou e vamos continuar ressignificando até você ficar ótima. Vocês vão ver outra Nath. É isso. Já tá mais autoconfiante, né? Sim, é isso. Jô, gratidão Obrigada. por você estar aqui no Nathcast, por falar um pouco mais, né? Para as pessoas entenderem realmente que hipnoterapia
tem poder e realmente, gente, tem poder. Tem, porque não é a hipnoterapia que tem poder, é a nossa Sim. mente. E com a hipnose terapêutica, a gente consegue acessar esse poder incrível que a gente tem, que vem de fábrica, mas que em vez de usar para o bem, a gente está usando para se culpar, para ficar ansiosa, para ficar com medo, para ficar triste, além do que precisa, né? A gente não precisa ficar envolvido e mergulhado naquela dor o resto da nossa vida. E tem pessoas que não têm esperança, Nath. Tem pessoas que acham que vão ter que ficar, que a vida é assim mesmo, que a vida é sofrimento, que a vida... Tem muitas crenças envolvidas em tudo isso que a gente vivenciou, e não precisa ser assim. É isso. Então, Jo, gratidão novamente por você estar aqui. E se você tem interesse em saber mais, pode chamar a Joana, pode me chamar também, que a gente passa o contato dela. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não deixou sua curtida, curte. Se você não deixou seu comentário, comente o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. E eu espero vocês no próximo Nathcast.